que fala o que o padre faz como a Santa Hóstia cai no chão. Vamos assistir esse vídeo aí. Imagine-se numa missa em profundo recolhimento. Você se aproxima do altar para receber o corpo de Cristo e a hóstia cai no chão. O que fazer? Essa situação, por mais embaraçosa que pareça, exige de nós mais do que um reflexo rápido. Exige fé, reverência e conhecimento. Neste vídeo, vamos explicar detalhadamente o que a Igreja ensina e orienta quando uma hóstia consagrada cai no chão. Hóstia vem do latim hostia, que quer dizer vítima ou sacrifício. A Igreja começou a usar esse nome no Ocidente para se referir a Cristo como vítima imolada e, por extensão, ao pão da Eucaristia, uso que se consolidou liturgicamente a partir do século X. Antes da missa, a hóstia é apenas pão ázimo, preparado com reverência, mas ainda apenas pão. Segundo o Catecismo de Baltimore, um catecismo oficial da Igreja, publicado nos Estados Unidos no século XIX para a instrução dos fiéis, esse pão é feito de farinha e água sem fermento e preparado especialmente para o uso litúrgico. É chamado hóstia, tanto antes como depois da consagração, sendo a hóstia magna usada pelo sacerdote na missa e as menores distribuídas aos fiéis. Mas no momento da consagração, durante a oração eucarística, algo sobrenatural acontece, por meio das palavras de Cristo pronunciadas pelo sacerdote: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E pela invocação do Espírito Santo, toda a substância do pão é convertida na substância do corpo de Cristo. Isso é o que a Igreja chama de transubstanciação. Ainda que os aspectos visíveis, a aparência, o sabor, a cor, o peso e o cheiro do pão permaneçam, a realidade profunda, isto é, a substância, mudou. Cristo está verdadeira, real e substancialmente presente na hóstia consagrada, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Por isso, a hóstia consagrada não é apenas um símbolo, é o próprio Jesus Cristo. Portanto, após a consagração, sob a aparência de pão e vinho, está Cristo verdadeiramente presente. Essa presença não cessa se a hóstia acidentalmente cai no chão. Um erro condenado pela Igreja no século XIV afirmava que a presença de Cristo cessaria se a hóstia caísse em um lugar indigno, como no esgoto ou na lama. No entanto, a doutrina da Igreja, ao contrário, sustenta que a presença real permanece enquanto a aparência do pão permanecer. Por isso, a hóstia caída no chão continua a ser o corpo de Cristo e deve ser tratada com a máxima adoração e cuidado. A primeira reação deve ser de respeito e serenidade. Não se pode fingir que nada aconteceu, nem agir com pânico ou escrúpulo. A hóstia não deve ser pisada ou deixada no chão. Se não houve má intenção, não houve profanação, mas houve, sim, um acidente com algo sagrado. E isso exige atenção, fé e reverência. Imediatamente, faça um sinal de adoração. O gesto mais apropriado é uma genuflexão ou, se não for possível, uma inclinação profunda diante da hóstia no chão. Este ato reconhece que é o Senhor que está ali presente. Se estiver numa fila de comunhão ou num local de passagem, permaneça junto à hóstia para garantir que ninguém a pise inadvertidamente. A responsabilidade de recolher a hóstia consagrada cabe, antes de tudo, ao ministro ordenado, padre ou diácono. Ao presenciar a queda, avise discretamente um deles sem causar alarde. Na ausência deles, o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão também pode recolher a hóstia com reverência. Os fiéis não devem fazê-lo por iniciativa própria, exceto em caso de real necessidade. Em situações excepcionais, por exemplo, se não houver nenhum ministro por perto e houver risco de profanação, o fiel pode, por necessidade, recolher a hóstia com toda reverência. Deve segurá-la com cuidado e levá-la imediatamente ao sacerdote. Uma vez que o padre está ciente da situação, ele tomará as seguintes medidas. O padre recolherá a hóstia do chão com reverência. Na maioria dos casos, o próprio padre consumirá a hóstia imediatamente. Esta é a forma mais comum e respeitosa de garantir que o corpo de Cristo seja tratado com a devida dignidade.
Se a hóstia estiver suja a ponto de não poder ser consumida, ela será colocada em um recipiente com água e deixada até que se dissolva completamente. Uma vez que a hóstia se dissolve, as aparências de pão desaparecem e, com elas, a presença real sacramental cessa. A água é então derramada na pia da sacristia, uma pia especial que é conectada diretamente ao solo consagrado ao invés do sistema de esgoto. O padre também terá o cuidado de verificar se restaram fragmentos no local onde a hóstia caiu. Se houver, ele os recolherá reverentemente. O local onde a hóstia caiu deve ser lavado com água, e essa água também deve ser descartada na pia da sacristia. A mesma fé que nos faz dobrar os joelhos diante do Santíssimo Sacramento nos ensina a tratar com respeito e reverência, até mesmo os acidentes. Disse o Senhor: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Que este vídeo nos ajude a redescobrir a grandeza do mistério eucarístico e a nos aproximarmos da comunhão com mais atenção, devoção e cuidado. Se a hóstia consagrada cair ao chão, mantenha a serenidade, a fé e a reverência. Eucaristia não é um símbolo, é o próprio Jesus. E diante dele, todo gesto deve nascer do amor e do santo temor. Tá aí, esse vídeo é um vídeo muito importante, né? Muito interessante para a gente refletir, né? Mas se isso chegar a acontecer, a gente não vai chamar o ministro da Eucaristia, outra pessoa para pegar, tem que chamar o sacerdote, né? Porque só ele é que tem as mãos consagradas para pegar na hóstia, né, André? O que você acha desse vídeo aí? Esse vídeo é muito bom, né? Bem explicativo e mostra o quanto a própria doutrina católica reverencia e respeita o nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado, né? E hoje em dia, com essas atrocidades incluídas e aceitas desde o Concílio Vaticano II e largamente expandida através do papado de Bento e de Francisco, né? Agora, né? Mais, digamos assim, que velado nesse novo papado, mas as heresias estão aí acontecendo e tem um contraste muito grande e diferente entre o que é a doutrina, como deve se fazer e como na prática realmente é feito, que hoje é o mínimo do respeito, né? Acho que nem se pode dizer que tem um mínimo de respeito com a hóstia consagrada, porque quando você pega o sacrário, que é onde fica em descanso o corpo de Cristo, que é o corpo consagrado de Cristo, e você já retira do centro e joga para escanteio, ali já começa a falta de respeito tremenda. Então, as migalhas que caem no chão, pessoas sem a devida dignidade, que eu digo devidamente confessada, ou com devido direito canônico de tocar na hóstia, tocando, blasfemando e cometendo heresias, às vezes inocentemente, porque às vezes nem devem saber também, ou se sabem, é pior o pecado, mas não contrasta com o que é a doutrina, e não contrasta com o que é a tradição, e não contrasta com o que é o ensinamento do próprio Jesus Cristo, né? E quando entregou seu corpo e seu sangue, disse que não era um símbolo, que era de fato ele estava ali, né? E isso ele menciona várias vezes na Bíblia, né? Quando Cristo fala no Evangelho, em verdade eu vos digo, e poucas vezes ele fala isso, ele não fala toda vez sobre isso, né? Então, todas as vezes que ele diz, em verdade eu vos digo, o meu corpo verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, ele está afirmando e reafirmando na mesma frase, que aquilo ali não é nenhum símbolo, e inclusive numa das pregações dele, muito criticado e até questionado pelos próprios apóstolos, Jesus virou e disse para eles, isso vos escandaliza? Porque disseram que era dura essa pregação. E ele respondeu, Jesus, perguntou para os apóstolos se eles queriam ficar ali ou se eles queriam ir embora. Foi que Pedro sabiamente respondeu, né, na sequência, a quem nós podemos ir, Senhor, se só o Senhor tem a palavra de vida e salvação? Então, fica bem claro que Jesus, nas várias vezes que ele menciona o seu próprio sacrifício, né, ele fala que aquilo ali não é nenhum símbolo, como os nossos irmãos protestantes enfaticamente tentam convencer ele e aos seus disso. Então, é verdadeiramente comida, é verdadeiramente bebida, tem que ter reverência máxima, e Jesus disse, aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não terá a vida eterna.
eu acho que todos que são cristãos, católicos ou não, concordam que Jesus não brincava com o que dizia, não brincava com suas palavras. Então, quando ele afirma, reafirma e enfatiza nos 4 evangelhos que o corpo dele é a carne e que o sangue dele e que o vinho é o sangue, é porque de fato é. Não tem por que a gente questionar e nem levar isso com leviandade ou ficar achando que não tem mais a sacralidade que tinha. Deus não mudou. Quem mudou são os homens, e eles, por terem mudado, fizeram com que Jesus levantasse esse profeta, né, o nosso querido profeta Bento da Conceição, Papa Pedro II, para simplesmente vir relatar principalmente essa grande heresia que iam fazer com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a falta de tratativa de tudo que a gente viu nesse vídeo. Esse vídeo mostra total respeito para com Cristo, só que não é o que a gente vê hoje, infelizmente, na nossa santa igreja pecadora católica e apostólica romana, que na igreja da obediência de Deus Pai é feito da forma como Cristo ensinou, da melhor, que é a única forma que pode, digamos assim, é a única forma que dignifica Jesus Cristo sacramentado. Então, o vídeo traz essa lembrança da verdadeira doutrina, da verdadeira fé, que vai de encontro ao que é praticado hoje na maioria das igrejas, ou se não quase todas as igrejas. Eu não posso afirmar porque eu não frequento e não sei como está, mas no conhecimento que a gente tem, nas coisas que a gente vê e nas próprias mensagens que Jesus falou, que esse tempo chegaria, que essas heresias aconteceriam, que ele seria expulso da sua própria casa, ele seria profanado, que ele não seria mais respeitado, isso tudo está acontecendo. Por isso que esse livrão foi escrito, mandado do céu, esse maná que nós temos, e para quem ainda duvida do livrão, das mensagens, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A palavra de Deus, ela é santa, ela é pura. Foi através da palavra que o mundo foi feito. E faça-se a luz, se dividam a certo do tel, cria-se o firmamento, tudo que está lá em Gênesis. Então a palavra ela é muito importante. A palavra escrita, como nós conhecemos, que é a Bíblia, que é a reunião de vários textos sagrados, a Torá judaica antiga e o Novo Testamento, escrito pelos apóstolos, alguns apóstolos, e que foram relatados ao longo do tempo, que a gente chama de Bíblia, é a palavra escrita. Então, se a Bíblia e é o primeiro livro, e é o livro de Deus, é o livro divino, essa palavra escrita, ela é muito importante, ela é sagrada. Você imagina um outro livro que também foi escrito, que é o livro A Palavra Viva de Deus. É a mesma palavra. Ela foi dita, ela foi ouvida, como todos os outros profetas, e ela foi escrita. E essa escrita é tão sagrada quanto as Sagradas Escrituras. Já disse Jesus na própria mensagem, nunca deixando a Bíblia de lado, pelo amor de Deus. Mas os dois se completam, como Jesus falou na mensagem. E o Rony falou mais cedo também da questão da palavra, das mensagens que saem da boca de Nossa Senhora, das aparições de Nossa Senhora. É palavra de Deus do mesmo jeito. Por que a palavra de Deus vindo pela boca de um profeta tem validade? E por que a palavra vindo da mãe dele, que gerou a carne e o sangue dele, a mesma carne e o sangue que nós estamos discutindo aqui, que deve ser respeitada dentro da tradição e da doutrina católica, por que ela não é aceita? Por que as pessoas não aceitam? Se ela traz verdade. Se todas as profecias que Nossa Senhora vem falando ao longo desses séculos, La Salete, Garabandal, Fátima, dentre outras, estão se cumprindo, por que a gente não dá valor ou não dá importância? Por que a gente acha que a palavra de Nossa Senhora é menos importante porque está saindo da boca dela? Muito pelo contrário, deveria ter mais importância ou mais peso. Por que a palavra sai da boca de um sacerdote, e você acha que ela é válida? E quando ela sai da boca da mãe de Jesus, ela não tem essa validade toda? Por que sai da boca de um pastor protestante, tem validade e arrasta milhões de pessoas, mas da boca de Nossa Senhora, que é o sacrário vivo de Cristo, não tem validade? A gente tem que refletir muito, muito a importância de quem de fato é Nossa Senhora, a importância que ela tem até no próprio sacramento, porque ela está envolta nesse mistério do sacramento, porque o próprio corpo e sangue que foi transformado para a nossa salvação, se gerou dela, foi retirado dela, o Espírito Santo retirou dela. Eu estava vendo, inclusive, uma explicação de um padre, um tempo desse, muito sábio, que ele disse assim,
Quando que Deus é perfeito, Deus sabe tudo, né? E a filosofia nos fala que, a filosofia católica, a filosofia cristã, nos fala que Jesus, quando criou o homem, já sabia que o homem ia pecar. Ele já sabia que o homem ia cair em desgraça, né? Então, ele, antes de criar o homem, no seu plano da salvação, ele já havia determinado que ele ia encarnar, que ele ia ressuscitar para salvar esta mesma humanidade. Então, se Deus já tinha preparado tudo, é lógico que ele preparou também tudo o que cercava Maria e a preservou de tudo aquilo que ia fazer com que o seu próprio corpo se manchasse. Porque se Jesus não tem nenhum pecado, ele não pode nascer de uma pessoa pecadora. Então, Maria não pode ter sido concebida no pecado original. Então, se o plano de Deus, como nós acreditamos, todos nós cristãos, principalmente católicos, se ele vem desde antes da criação da própria humanidade, Maria está envolta nessa criação e Maria é um dos grandes mistérios de Deus, que só cabe a nós, humildemente, acolhermos, amá-la e aceitar, como o apóstolo João aceitou no pé da cruz, né? Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, mãe da humanidade. Quer queiram, quer não queiram. E quem não acreditar, nós só temos que pedir perdão por essas pessoas e a misericórdia de Deus que é infinita. Mas o corpo de Deus tem que voltar urgentemente a ser tratado com respeito, como mostrou o vídeo agora. Quem dera, quem nos dera, se esse vídeo ainda estivesse sendo praticado nos dias de hoje, o mundo não estaria do jeito que estava e nós não estaríamos caminhando para esse grande abismo, né, que nós estamos caminhando, que é um grande abismo para os filhos das trevas, não para os filhos da luz. Certo, Rony?